Falar do professor José Vieira de Carvalho, 10 anos depois de ele ter falecido, não é falar de uma memória, é falar, acima de tudo, de alguém que ainda continua hoje vivo entre nós. E vivo por causa do seu exemplo. Um exemplo de um autarca que soube conciliar progresso com desenvolvimento, harmonia, com qualidade e sustentabilidade ambiental. E foi isso que fez a Maia ser o município que é hoje de referência na área metropolitana do Porto. Eu conheci o professor José Vieira de Carvalho, tinha perto de 22 anos, quando o conheci, e depois tive a oportunidade de privar de perto com ele na Assembleia da República, nos anos 80. E logo ali pude ver que estava perante um homem que tinha um imenso sentido de serviço a todos aqueles que com ele privavam de perto e serviço, acima de tudo, ao seu país e à sua terra. Lembro-me perfeitamente de ele ter dito que acima de Deus só a Maia, e portanto para ele era a grande referência. A Maia eram as 4 letras que faziam tudo por ele. Quando o conheci, privámos, como disse, muito de perto e a meio da década de 90 tivemos a oportunidade de começar a trabalhar juntos. Foi um convite do professor José Vieira de Carvalho que me orgulhou imenso, orgulhou-me porque foi também o reconhecimento do trabalho que eu poderia prestar e fazer parte daquele conjunto de pessoas com ele pensava todos os dias o desenvolvimento desta região. E quando, em 1999, o professor José Vieira de Carvalho foi confrontado com uma grande dificuldade, talvez uma das primeiras que Portugal sentiu dentro do modelo de uma economia globalizada, que foi a deslocalização da Texas Instruments e da Samsung, da Maia, para outras zonas do mundo. Nesse momento, o professor José Vieira de Carvalho foi confrontado com a perda de 800 postos de trabalho. Eram 800 postos de trabalho de alto valor qualificado, eram 800 postos de trabalho de pessoas que estavam imensamente bem preparadas. Foi um abalo para toda esta região, mas o professor Vieira de Carvalho teve a coragem e a capacidade de dar a volta por cima. Com grande facilidade, articulou com o então Primeiro-Ministro António Guterres a criação do Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, o TecMaia. Era um projeto que vinha a ser adiado desde 1991 e o professor Vieira de Carvalho, em 2001, 10 anos depois, abria o polo da Maia desse projeto adiado. Lembro-me perfeitamente do seu entusiasmo e da sua capacidade de dedicação ao sucesso deste projeto. Assumiu com muito risco, um risco que eu diria quase pessoal, mas também um risco político. José Vieira de Carvalho mostrou aí que valia a pena saber apostar no futuro. E essa sua aposta no futuro concretiza-se hoje em cerca de 77 empresas instaladas no Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, 1.500 postos de trabalho. Portanto, em 10 anos, não só recuperamos os postos de trabalho perdidos, 800, como acrescentamos mais 700 postos de trabalho. E hoje, com uma crise económica e social extremamente profunda, o TecMaia continua a ser um espaço, uma plataforma onde a troca de serviços e o valor acrescentado para a exportação está presente. Por isso, isto foi talvez uma das suas últimas lições que nos deixou, depois de ter atravessado o ciclo das infraestruturas, foi o ciclo da qualificação das pessoas. Esta é uma tarefa que hoje os seus mais diretos colaboradores, como o atual Presidente da Câmara Municipal da Maia, Bragança Fernandes, ou mesmo o Dr. Mário Nuno Neves, sabem continuar a estar à altura dessa tarefa. Da minha parte, recordo com saudade Vieira de Carvalho, porque acima de tudo Vieira de Carvalho foi o exemplo de um autarca que terminou toda a sua missão de serviço sem ter uma nota negra no seu currículo ou uma suspeição, fosse de que género fosse. Vieira de Carvalho fica, de certeza absoluta, para as novas gerações da Maia, como uma referência intelectual, uma referência moral e uma referência cívica. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que aqueles que no futuro poderão cruzar-se em qualquer rua do Concelho da Maia saberão que foi graças a um homem chamado José Vieira de Carvalho e numa determinada conjuntura histórica que foi possível criar a Maia do século XXI, aquela Maia que continua pujante,
com força, com sustentabilidade económica e ambiental para enfrentar todas as crises.